Qual foi a coisa mais louca e mais absurda que você já viu na internet? Então, eu separei um post que seleciona 5 coisas bizarras e a gente vai comentar sobre e ver se esse post tá correto ou nem tanto. Antes de prosseguirmos, eu quero reafirmar que a minha coisa mais assustadora está inclusa aqui. Ai, que empolgação. Só que o que eu ia falar pra vocês, já houve um baque só com uma simples palavra aqui que tá dizendo farsa. Eu vou deixar ele por último, tá? Eu vou deixar o meu critério da coisa mais assustadora e arrepiante da internet. Eu não sei se vocês vão concordar, mas eu vou deixar por último, tá bom? Bora dar início pra todo esse nosso conteúdo de hoje. Somos livres e este é o inferno. A primeira coisa mais arrepiante é os avistamentos de palhaços de 2016. Eu acho que eu poderia até escolher esse como um dos que mais me assombra. Não me assombra. Nunca me assombrou. Mas se eu fosse mexi em tudo aqui. Estado no senso. Ai, que ódio! Se eu fosse dos Estados Unidos, eu com certeza teria medo e seria a coisa mais arrepiante pra mim. Mas eu sou brasileira, o que não me livra de nada, porque quem assistiu ou quem vai assistir, né, porque eu não sei qual a ordem dos vídeos, o último vídeo que eu gravei agora há pouco, vai entender que também aconteceu coisas bizarras sobre palhaço aqui no Brasil. A gente tem um pequeno enredo e a gente vai ler ele, tá bom? Começou com apenas um avistamento, um palhaço ali parado na beira de uma floresta e ele estava imóvel. É uma péssima combinação, um palhaço esquisito, imóvel, ali perto de uma floresta. Ele estava olhando para os carros que passavam ali e as pessoas acharam que era apenas uma brincadeira, que era apenas um cara ali com uma fantasia bem barata tentando assustar as crianças. Mas então, os relatos começaram a se espalhar. Logo começou um avistamento de palhaços perto de escolas, escondido ali em arbustos e até mesmo parado ao lado de fora de algumas casas, à noite, inclusive. Alguns carregavam balões, outros carregavam facas, outros estavam ali simplesmente pela diversão. Os avistamentos saltaram de estado para estado, chegando até outros países também. A polícia ela estava sobrecarregada e as pessoas estavam aterrorizadas. E ninguém mais sabia se aquilo era uma piada ou se era simplesmente algo sinistro. Era apenas uma histeria que estava sendo alimentada em massa pelas redes sociais. Ou havia algo também ali espreitando por trás daqueles sorrisos pintados. Ninguém sabia. Ninguém tinha resposta para aquilo. Se era algo social se era algo social ou se era algo arrepiante. Algumas vítimas juraram que foram seguidas, outras que foram até perseguidas, mas os palhaços nunca chegaram a falar. Eles eram apenas observadores. E então, da mesma forma que apareceram, desapareceram, de uma forma absurdamente repentina. Mas de vez em quando, nos cantos escuros ali da internet, alguém posta uma foto. Aqui é meio estranho. Não, assim, estranho assim que eu acho que deve ser alguma besteira assim mesmo da internet. Mas de vez em quando, nos cantos escuros da internet, alguém posta uma foto granulada. Um palhaço parado logo além da linha ali das árvores, esperando e observando. E se eles nunca tiverem partido? Fica aí a pergunta. É louco pensar sobre isso, foi tipo uma coisa assim, absurda e do mesmo modo que veio, foi, tipo isso. Quem assistiu ou quem vai assistir novamente, né, o vídeo que eu vou postar sobre o relato do palhaço, tudo que foi dito aqui me faz pensar sobre esse relato. O casal estava ali caminhando, mudou a rota e do nada começou ali um palhaço a assobiar atrás deles, eles olham, vê que é um palhaço e começam a correr quando percebem que não é brincadeira e simplesmente do nada eles já não estavam mais vendo ninguém quando estavam correndo e na minha percepção, o que eu concluí é que eles foram pra uma outra dimensão. Ah, e o palhaço foi junto, tá? O palhaço continuou seguindo eles lá. Quer ouvir e entender todo o enredo? Procura o vídeo, tá aí no canal. Mas, cara, isso me faz pensar que do mesmo modo que eles apareceram, eles desapareceram, pode ser isso, tipo, eles entraram ali, sei lá, na dimensão deles, voltaram, ou também tem a questão ali que eles
Não sei. Tô querendo entender. Mil perdões pelos pensamentos aleatórios aqui no vídeo. Sem contar aqui que eu estava lendo os comentários ali do relato sobre o palhaço. E um detalhe que eu não citei no vídeo anterior é que o rapaz, ele disse que provavelmente foi na mesma época que esses dois acontecimentos estavam ocorrendo. Dos palhaços em massa e também o acontecimento com ele e com a namorada. Então, vai que o palhaço ali, ele tava procurando os outros amiguinhos dele. E aí, do nada, ele veio pro Brasil em vez de ir pros Estados Unidos. Pode ser uma ideia, vocês não acham, não? Tá. A próxima coisa, ressurgimento de Megan is Missing. Pelo menos foi o que milhares de usuários do TikTok pensaram quando se depararam com o clipe de Megan, em 2020. Mas ninguém estava preparado para o que viu. Lançado originalmente em 2011, este filme de terror teve imagens encontradas... Isso aqui é basicamente aquelas coisas que acontecem e só vai ficar hypado ou causar impacto anos e anos depois. É tipo... entendi. Começa aquelas teorias, basicamente isso. Foram encontradas algumas imagens que contam a história, só que é uma história real demais. E era de um garoto de 14 anos que desaparece depois de conhecer um predador online. Eu vou terminar pra me contar pra vocês. O filme é lento no início e desconcertante. E ele vai ali até os últimos 22 minutos. Quem assistiu descreveu como devastador, dizendo que não conseguiu dormir e que não conseguiam também tirar as imagens das suas mentes. Alguns afirmam que até viram o rosto de Megan, só que na escuridão ali quando fechavam os olhos. Isso aqui eu acredito muito que seja questão psicológica. Uma coisa é você abrir os olhos na escuridão e ver algo. Outra coisa é você fechar os olhos e ver algo, entendeu? Eu nunca vi, então não sei a dimensão disso, mas isso aqui parece muito uma coisa assim, surreal. O filme, ele foi proibido em alguns países, só que o ponto que a gente quer chegar é a fala do diretor. Ele disse o seguinte: não assista sozinho, e se você vir as palavras foto número 1, você tem cerca de 4 segundos para desligar o filme antes que seja muito tarde. Muitos, porém, não deram ouvidos e alguns dizem que se arrependem até hoje. Fiquei curiosa, mas eu não vou. Com certeza não vou. Não vou porque se muitas pessoas dizem que viu algo quando fecha os próprios olhos, minha gente, é porque é muito intenso. E muito curioso também. O que me fez parar aqui, que eu disse que eu ia falar depois, que eu vi a palavra, foi predador online. Eu não sei se vocês conhecem o caso da Amanda Todd. Inclusive, que ela morreu justamente no dia do meu aniversário, acredita? Eu não lembro o ano, mas por quê? Eu lembrei dela. Porque o motivo, as causas, razões e circunstâncias dela ter se suicidado foi justamente por ela ter conhecido um predador sexual quando ela era bem novinha, sabe? E aí, se eu não me engano, eu tava no Skype, e aí ele pediu pra mostrar o peito, vocês entenderam? E ela mostrou, só que é o seguinte, não foi tão liso assim quanto eu estou falando, tá? Não foi ele mostra, ela mostrou. Não, todo um processo ali, ele ganhou confiança. Gente, é um predador, literalmente isso. Só que, pior de tudo, não foi a questão disso, sabe? Dela mostrar os seios. Mas isso foi o que fez ela sofrer muito, muito, muito. Cara, eu já ouvi a história dela 1 milhão de vezes e às vezes, assim, há alguns anos, sabe, eu volto a ouvir a história dela pra me lembrar dela, pra me lembrar da história. Porque eu tenho uma afeição por ela, não sei porquê. Eu nunca conheci ela, eu nem sabia que a existência dela, não sabia de nada, mas quando ela morreu, um vídeo dela viralizou, acho que talvez mundialmente, porque, cara, eu acho que quem não tinha esse vídeo, que é um vídeo preto e branco, que ela não mostra o rosto, acho que o rosto fica bem, assim, coberto com o cabelo, e ela fica descendo as plaquinhas escrito, contando a história dela. O ponto é que ela sofreu muito, 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 porque ela mostrou os seios. O cara literalmente... Gente, vocês têm que ver o vídeo contando a história dela. O cara literalmente fez a vida dela de um inferno. Ele perseguia ela mudava de escola, mudava de tudo que era canto, e ele sempre ia lá e mandava fotos
foto pra escola inteira e a escola inteira judiava dela. Muito bullying, muito. E esse cara sempre perseguia ela e tudo. Por que eu tenho empatia com ela? Porque gosto muito dela, apesar de nunca ter conhecido. Porque ela foi pra mim a pessoa que disse, não faça, nunca faça isso, entendeu? Ela literalmente me ensinou algumas coisas que eu acho que todo mundo, é uma coisa que todo mundo sabe, tipo, não mande, não faça isso, não faça aquilo, mas quando a gente tá numa situação de vulnerabilidade, que você não tá bem em casa, não tem amigos e tudo, fica mais suscetível, querendo ou não, a você querer atenção e querer agradar os outros. Então ela meio que, quando jovem, ela foi o meu exemplo de não faça isso, que foi exatamente o que ela fez, né? Mas enfim, eu gosto muito dela, nunca conheci, tenho uma empatia e um carinho enorme e eu sinto muita pena dela. Com certeza, quando eu tiver uma filha ou um filho, eu vou mostrar esse vídeo pra eles, sabe? É uma certeza absoluta. Mas enfim, a gente precisa continuar nosso vídeo. Pensando agora, eu acho que talvez esse seja a primeira história de impacto da minha vida, assim. Na questão, assim, de que coisas da internet, sabe? Aí a gente mudou totalmente do contexto. Como sempre, né? Não é novidade aqui pra gente. Tá, esse próximo, eu não sei pronunciar também, vai ficar aqui. Ou aqui, né? E esse foi em 2019. Foi uma falha na realidade, segundo o que tá falando aqui. Vamos iniciar com o nosso enredo. Você já teve um déjà vu tão forte que jurou que já tinha estado em algum lugar antes? Eu tinha muito isso. Eu acho que todo mundo já teve essa sensação de déjà vu. Dava uma sensação de familiaridade. Eu já tive déjà vu a ponto de eu ficar tipo assim, tá, isso é estranho, algo depois disso vai acontecer. E aí às vezes acontecia. Não que tipo, ah, meu Deus, tá adivinhando o futuro, não. Me faz pensar que tipo, uma coisa óbvia vai acontecer, e às vezes acontecia, era isso. Uma cagada de sorte. Nem sempre eu estava certa, mas algumas vezes sim. Em 2019, apareceu um post enigmático online e dizia o seguinte: se você não for cuidadoso e sair da sua realidade nas áreas erradas, você acabará no... Ele descreveu que era uma dimensão alternativa aterrorizante. E seria um labirinto infinito de salas de escritórios amareladas, luzes fluorescentes ali zumbindo e tapetes úmidos e mofados. Um limbo infinito onde você não está sozinho. As pessoas começaram a postar imagens, histórias e até mesmo vídeos. Alguns afirmavam que alguns tinham realmente estado lá. Alguns disseram também que tinham escapado. Outros nunca mais postaram. Gente, o que aconteceu? A pergunta é apenas uma lenda assustadora da internet ou eles realmente são reais? Um lugar onde coisas perdidas, pessoas perdidas e realidades perdidas colidem. Apenas reze para nunca encontrar uma porta que não deveria estar lá. Porque, bem, se você cair, você pode nunca mais voltar. E é verdade. Tá aí um ponto que eu acredito. O próximo se chama O Desafio da Baleia Azul, que aconteceu lá em 2016 e 2017, que é o jogo que matou muitas pessoas. Esse jogo é da minha época? É da sua época? Eu nunca joguei, nunca, nem os derivados, tá? Nem os derivados. Ele se chamava de jogo, mas o nível final era morte. Em algum lugar, nos cantos escuros da internet, surgiu rumores de um desafio de 50 dias. Os jogadores recebiam tarefas diárias e no início era tudo muito inofensivo, como por exemplo, assista um filme de terror ou acorde às 4h20 da manhã, ou talvez desenhe uma baleia. As instruções começaram a ficar um pouco mais obscuras. Começou a ser pedido automutilação, isolamento e finalmente um suicídio. Relatórios policiais ligaram esse jogo a várias mortes na vida real. Os pais eles estavam muito aterrorizados. Os governos emitiram avisos, mas a verdade era muito mais nebulosa do que estava se esperando. Esse chamado desafio realmente existiu?
Era um mito distorcido de realidade pelo medo? Ou havia algo muito mais profundo? Uma rede oculta que se aproveitava dos vulneráveis, usando a internet como seu campo de caça. Alguns dizem que esse jogo acabou, mas os sussurros permanecem. E se você receber uma pergunta estranha de um remetente desconhecido, perguntando se você quer jogar um jogo, logo responda: não. Eu não quero jogar um jogo. Gente, esse jogo, eu queria que eles tivessem... Eu não sei se teve um desfecho, se alguém foi pego, algo do tipo. Se vocês souberem, comenta aí. Mas esse jogo eu achei um jogo muito cruel, real. Pô, eles pegam os vulneráveis. E eu não sei porque essas pessoas fazem ou fizeram, sei lá, essas coisas. Não faz sentido. Foi alguém pedir pra você se matar. Mas eu não sei se vocês viram no canal da Ju Cassini. Ela postou um vídeo, não é tão recente assim, que teve aqui no Brasil, pelo Discord, um cara que também, acho que eu não lembro se ele já era maior de idade, mas ele era bem jovem, que tava criando tipo uma rede ali no Discord e estavam tendo várias vítimas mesmo, tá? Não é uma coisa assim que tipo só mandar, não. Ameaçando mesmo. Ai, não gosto. Não sei porque essas pessoas existem, real. Agora, a gente vai pro último, que é justamente... Nossa! Justamente o que eu mais... Eu não tinha medo, gente. Eu só achava muito bizarro. Eu classifico ele como o mais bizarro. O nosso último se chama A Farsa do Desafio da Momo. Cara, eu não gosto dela. E ela foi lá em 2018 e 2019. Começou com um número de WhatsApp. Começou pelo WhatsApp? Sério? Se você mandasse uma mensagem, receberia uma resposta da Momo. Uma criatura grotesca, de olhos arregalados, com um sorriso muito esticado. As pessoas afirmavam que ela enviava mensagens horríveis, imagens perturbadoras e desafios que escalavam para... Vocês já sabem, né? Automutilação. Coisas muito piores. Eu não sabia dessa parte da Momo ter essas coisas de desafios. Nem sabia também do WhatsApp. Eu achava que era simplesmente uma imagem que rodava ali na internet. Os pais logo também entraram em pânico e as escolas começaram a enviar avisos. A notícia logo se espalhou como um incêndio. Momo está caçando crianças. Surgiram histórias sobre crianças recebendo mensagens escondidas ali em vídeo do YouTube, incentivando elas a participar, ou se não, vocês já podem imaginar. Mas aqui está a parte aterrorizante. A Momo, ela nunca sequer existiu. Não havia nenhum desafio real. Foi tudo uma farsa. E o pânico viral foi alimentado ali pelo medo e pela desinformação. Mas sabe o que é pior? Embora a Momo não fosse real, as pessoas tornaram ela real, tá? Que eu vou ter que parar pra me falar uma coisa com vocês. Existe, é porque é difícil pra mim falar sem script, mas existe as formas de pensamento, que é o ponto que eu quero chegar. Quando você se apega muito a uma ideia, e eu quero dizer muito a uma ideia, ela se torna uma forma de pensamento. Uma forma de pensamento é quando você dá vida a algo inumano. Quando vocês colocam muito energia em uma criatura que não existe, que você cria uma fake news por cima, você alimenta ela, sim, você está alimentando ela com medo, com receio, com histórias, com tudo. Então, a partir do momento que ela não existia, ela vai começar a existir quando ela começa a causar um medo coletivo, entende? Ela vai se tornar a forma de pensamento. E quanto mais ela gera esse medo, quanto mais ela aterroriza, quanto mais ela faz todos esses processos que ela nem tá fazendo, pra falar a verdade. Tudo essas coisas são todas criadas pelo próprio ser humano, essas coisas espirituais. Ela acaba uma hora ou outra existindo no mundo espiritual. Mas isso é muito perigoso, real. Tipo, vocês entre aspas, né, as pessoas que criam essas idiotices, no final das contas estão criando realmente uma criatura que eles nunca vão ter controle. Vai ficar assim, ao léu, literalmente. Então, você
entendem o que eu quero falar, né? O que não existe começa a existir. Simples assim. Vocês têm que lembrar que a gente já foi nada e a gente hoje tem uma existência. Então, não é diferente para essas coisas. Ainda mais que o que a gente fala, o que a gente pensa, tudo isso tem um poder muito enorme, muito, muito, muito no mundo espiritual. Tem que ter o máximo de cuidado. Quando essas pessoas criam um medo coletivo ali, é difícil até mesmo depois para voltar atrás, até porque depois que essa forma de pensamento se alimenta disso tudo, não tem como voltar atrás, vamos ser sinceros.